Oi galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e eu tô muito animada para fazer o vídeo de hoje. Eu sei que vocês também estavam bastante ansiosos por causa deste livro que eu vou falar com vocês. Quando eu postei no Insta e no Face, vocês ficaram super ansiosos querendo resenha e hoje eu estou aqui para fazê-la. E a propósito, se vocês ainda não me seguem no Insta e no Face, estão esperando o quê? Corram lá, os links estão tudo na descrição, assim fica mais fácil de vocês verem as coisas que eu posto, saberem quando tem novidades e conversarem comigo também. Então, o livro de hoje é esse queridíssimo aqui, A Menina Submersa. Ele é escrito pela Caitlin Kiernan e eu vou conversar um pouquinho sobre ele. Primeiramente, deixa eu falar um pouco sobre a edição dele. Esse daqui é a edição da Dark Side. Essa edição maravilhosérrima em capa dura. Ela é em alto relevo na parte da frente, só na parte da libélula que ela tem um papelzinho brilhante, sabe? Que é mais lisinho. Atrás é exatamente igual. Dos lados ele é todo rosinha, maravilhoso. Incrível, diva e sedução. Ele vem com uma fitinha de cetim para marcar a página, mas também vem com um marcador lindo, um marcador de página lindíssimo. E ainda vem uma coisinha muito fofa nele, que é a capa, o desenho da capa, só que pra gente colorir. Então a gente pode colorir a capa do jeito que a gente quiser. Eu ainda não colori, mas assim que eu colorir eu mostro pra vocês. Então, essa edição é maravilhosa, gente. Ela é muito linda. Ela tem as páginas amarelas, o que é ótimo pra ler. A letra dela é grande. É maravilhosa essa edição. Dark Side tá de parabéns. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a história. Quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse livro para eu poder comprar, eu vi que muitas pessoas amam esse livro, muitas pessoas odeiam esse livro. As opiniões sobre esse livro são bastante divergentes. E eu vi uma opinião que me chamou muita atenção, porque a pessoa disse que não conseguiu entender a história, que ela não tem nem pé nem cabeça, que não faz sentido algum. E eu vou explicar para vocês por que ele disse isso. Porque a opinião dele não tá totalmente errada, vamos dizer assim. Então, mas deixa eu contar um pouquinho da história pra vocês. O livro se trata da India Morgan Phelps, mais conhecida como Imp, e ela tem esquizofrenia. A mãe dela teve esquizofrenia e a avó também teve, então é uma doença genética no livro. No livro, ela que é a narradora principal, ela tá datilografando toda a história, uma forma dela colocar aquilo que tá preso dentro dela pra fora, aquilo que é a sombra. Então o livro é todo escrito em primeira pessoa. O livro tem praticamente 3 personagens principais, 3 personagens secundários, e a história toda se baseia nesses 6 personagens. Que os 3 principais são a Índia, a Eva e a Evelyn. E os 3 secundários são a mãe e a avó da Imp e a sua psicóloga. Agora deixa eu explicar pra vocês por que a pessoa disse que esse livro não tem sentido algum. Primeiramente, eu devo dizer que esse livro é maravilhoso. Ele é incrível e ele faz sim muito sentido. Mas o que acontece é que esse livro não é um tipo de livro muito comum. Não é o tipo de livro qual, pelo menos eu, tô acostumada a ler. Ele é bem diferente dos outros tipos de narrativa. Na sinopse dele fala que é um livro sobre sereias, lobos e etc. E eu achei que isso fosse no sentido literal, que realmente teriam sereias, lobos e outros seres místicos, fantásticos, etc. E achei que seria tipo um suspense fantástico, algo desse gênero. Porém não, gente, não é bem assim que funciona o livro. O livro ele é todo muito figurativo, então a gente não pode levar tudo muito a sério. Ainda mais que a gente tá praticamente entrando dentro da cabeça de uma pessoa esquizofrênica. Então a gente não pode querer também que tudo seja muito normal, digamos assim. Quando ela diz sobre sereias e lobos, não são sereias e lobos no sentido literal, mas eu também não vou explicar pra vocês porque isso é que dá todo o charme da história. Eu só vou dizer que não é no sentido literal, ok? Logo no começo do livro eu tenho uma frase que eu digo pra vocês: se vocês querem ler esse livro, usem essa frase de referência e sigam ela, porque aí sim vocês vão ter uma experiência incrível com esse livro. A frase é a seguinte: este livro é o que significa que ele não pode ser o livro que você espera que seja.
Então usem isso, gente, foquem nisso aqui. O livro fala muito sobre um determinado quadro, então eu vou usar um quadro como referência. Imaginem que vocês são uma tela em branco e deixem que o livro pinte você. Deixem que o livro comande o que vai acontecer. Então, só leiam. Leiam e se entreguem pro livro, porque aí sim vocês vão entender o livro e vão ter uma experiência maravilhosa com ele, porque é muito interessante a leitura dele, é muito bonita. Ela não é nada linear, ou seja, ela não segue uma linha reta. Ela é cheia de curvas, de voltas, reviravoltas. Ela é cheia de inícios, cheia de meios, mas chega num único final e o final é incrível. Algumas considerações sobre o livro também. Se você é muito novinha, acho que abaixo de 13 anos, porque eu sei que tem gente que me assiste que é bem novinho, eu não recomendo este livro. Também por causa do jeito que ele é escrito e tal, eu acho que é mais difícil da pessoa muito novinha entender. E também por causa que a Imp, ela é lésbica, ela gosta de meninas e ela tem uma namorada que é a Evelyn, e ela é uma trans. Eu achei isso incrível no livro, é muito bonita a forma como a autora colocou isso, só que é uma forma romântica, porém não fantasiosa, ela é bem real, eu imagino que seja, pelo menos. Eu não tenho convivência com nenhuma pessoa trans, mas eu achei a forma como ela colocou muito real, de um jeito muito bonito. Mas enfim. E ela cita muitas coisas do relacionamento delas, e algumas coisas são um pouco quentes. Então, se você é muito novinha, eu não recomendo esse tipo de leitura. Não por ser um casal lésbico, porque um casal hétero eu também não recomendaria, tá? Mas por ser uma coisa mais quente, mais sensual. Então, eu não recomendo, a menos que você já tenha costume de ler esse tipo de coisa, aí é com vocês. Outra coisa importante sobre esse livro: não parem de ler no capítulo 7. O capítulo 7, ele é muito confuso. Você tá lendo e você pensa, o que esse capítulo tá fazendo aqui? Não era pra estar aqui. Mas eu tive que ler ele 2 vezes pra entender, então. Mas é o seguinte, depois que você continua lendo no último capítulo, que é o capítulo 10, tudo faz sentido, tudo é explicado, e aí você entende tudo aquilo que foi dito no capítulo 7. Eu achei o capítulo 7 muito intenso, ele é muito forte e ele é intenso de uma maneira que deixa a gente sem ar. Talvez porque eu não entregue muito pra leitura, mas é o tipo de capítulo que você pode não estar entendendo, mas você quer saber o que vai acontecer e todos os mínimos detalhes, e é muito bonito. E é profundo e intenso, é incrível, gente. Vocês têm que ler pra entender o que eu tô falando. Então agora eu vou ler um pouquinho do livro pra vocês. Eu separei alguns trechos que eu me identifiquei, que eu achei maravilhosos. Então eu vou dar uma lida pra vocês entenderem melhor como é o livro. Então na página 23 tem a seguinte frase: fantasmas são essas lembranças fortes demais para serem esquecidas, ecoando ao longo dos anos e se recusando a serem apagadas pelo tempo. Sério, isso é incrível, gente. Como assim? Na página 108 e 109 tem um pequeno trecho que eu me identifiquei muito de uma maneira muito ruim, mas eu quero ler pra vocês, porque é ruim, mas ao mesmo tempo é incrível. No trecho do livro ela tá conversando com a psicóloga dela sobre como ela se sente, como ela sente dentro da própria cabeça. Então ela diz o seguinte: é como se eu pusesse os fones de ouvido e no início não houvesse qualquer barulho vindo deles. Sem música, sem vozes, nada. Mas então, bem no fundo, tão baixo que talvez você nem escute, tem estática, ruído branco, ou alguém que murmura, e lentamente o som fica cada vez mais alto. No início é fácil ignorar, praticamente nem está ali. Depois, porém, fica tão alto que não dá para ouvir mais nada. No fim, o som engole o mundo inteiro. Mesmo se você tirar os fones de ouvido, o barulho não vai parar. Outra frase maravilhosa, na página 146, ela fala assim: com frequência digo coisas que apenas gostaria que fossem verdades, como se soltar as palavras no mundo pudessem fazê-las assim. E eu vou ler só mais uma frase pra vocês, porque senão eu vou ler o livro inteiro daqui a pouco, né? E vocês vão ficar sabendo de toda a história. O que mais tememos não é o conhecido. O conhecido, por mais horrível ou prejudicial à existência, é algo que podemos compreender. Sempre podemos reagir ao conhecido, podemos traçar planos contra ele,
Podemos aprender suas fraquezas e derrotá-lo. Podemos nos recuperar de seus ataques. Uma coisa tão simples como uma bala poderia ser suficiente. Mas o desconhecido desliza através de nossos dedos, tão insubstancial quanto nevoeiro. E aqui eu termino de ler este livro para vocês. Ler alguns trechinhos, porque senão eu vou acabar falando demais. Eu vou entregar muito a história. Só digo, leiam este livro para vocês entenderem tudo o que eu disse aqui. Eu não quis contar muito da história, porque qualquer coisa que eu diga para vocês é de fundamental importância para o decorrer da história e vai perder a graça, vai perder a emoção que esse livro tem. Então é isso, galera. Eu dou nota milhões e milhões para esse livro. Eu tô de ressaca literária desde que eu terminei de ler esse livro, porque eu não consigo lidar com o último capítulo, não consigo lidar com o fim deste livro. Eu preciso mergulhar na história. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado da minha resenha, dessa dica de livro maravilhosa que eu tenho pra vocês. E Darkside, vocês são incríveis. Essa edição maravilhosérrima, cheia de desenhos, ilustrações e coisas lindas. Eu preciso comprar outros livros da Darkside. Darkside me patrocina. Enfim, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam deste livro, se vocês já leram, se querem ler, o que vocês acharam dessa edição lindíssima. Então não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Me curtam nas minhas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. E é isso aí, galera. Muitos beijos, até o próximo vídeo.